Pai do Senhor, meus irmãos, eu vou ler um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 11, o versículo 11 a seguir, que diz assim: Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isto em ti, e que não guardaste o meu concerto, e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos seus dias não o farei, por amor a Davi, teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor ao meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, a que tenho ungido. Irmãos, é muito fácil, às vezes, a gente criticar a ação de Jeroboão, ou melhor, de Roboão, filho de Salomão, e dizer mais ou menos o seguinte, que a questão foi apenas o conselho do jovem. Irmãos, para que compreendamos melhor a história, precisamos conhecer o contexto em que essa história está inserida. Não se conhece uma história sem estudar o contexto. É aquela história do sujeito sem predicado. Por exemplo, quando Deus fez aquela aliança com Salomão, lá em 2 Crônicas 7,14, que ele diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha presença, é aquela história toda. Tudo havia ali, todas as bênçãos do Senhor são condicionadas. E a sabedoria de um homem ou de uma mulher não garante a fidelidade diante de Deus. São coisas completamente diferentes. Porque sabedoria não são conhecimentos. Conhecimentos você pode adquirir nos bancos acadêmicos, lendo, etc. Sabedoria, ela é um dom de Deus para... na verdade, sabedoria são as habilidades que Deus te dá para melhor usar o seu conhecimento. Então, sabedoria e conhecimento precisam ser intrínsecas. Do contrário, não vai muito longe. Salomão foi um homem que Deus deu a ele toda a sabedoria, o que jamais deu a alguém. Um homem que escreveu mais de 3.000 provérbios. Um homem que quem o conhecia, como a rainha de Sabá, achou extremamente sábio, onde as palavras não seriam suficientes para descrever com fidelidade. Tamanha sabedoria que Salomão tinha. Entretanto, isso daí não garantiu fidelidade dele com Deus. Você pode ter todo o conhecimento do mundo adquirido, mas a fidelidade com Deus, ela é uma questão de escolha. Não depende do seu nível sociocultural, não depende do seu nível socioeconômico. É uma decisão pessoal sua e Deus. Certo é que Salomão, mesmo tendo toda aquela bagagem intelectual jamais vista em outro homem, um homem que falou das plantas, a natureza, falou de tudo, Salomão foi, ao passo que ele foi desobedecendo a Deus, adquirindo para si mulheres estrangeiras que a lei de Israel não permitia, mas Salomão foi desobedecendo. Salomão, entre 300 mulheres e 700 concubinas, a maioria delas estrangeiras. Salomão foi se distanciando. E quando caiu na velhice, cedeu à tentação e aos prazeres das suas mulheres. E deixou de obedecer a Deus. E começou a obedecer e satisfazer o desejo das suas concubinas, das suas mulheres. E assim Salomão fez para cada uma delas um deus. Isso significa aproximadamente 1000 deuses que Salomão fez.
Mas aquilo zangou tremendamente o Deus de Israel. Zangou de maneira tal que Deus se encontra com Salomão e diz: olha, por você, eu tirava o reino hoje por você. Mas a questão é Davi, seu pai. Davi, seu pai, foi um cara obediente. Então, por amor a Davi, o seu pai, eu não vou rasgar o reino da tua mão. Isso é, não vou tomar o teu reino. Por amor a Davi. Ele estava fora. Deus já disse para ele que ele não contava mais com Salomão. Salomão estava totalmente desviado do caminho do Senhor. E quando entra o reinado, né, quando seu filho reina, Roboão reina, que as pessoas os reclamaram dos impostos, que eram impostos muito altos, as pessoas se reuniram e foram até o rei Roboão, filho de Salomão. Chegando lá, e as pessoas o questionaram da carga de impostos que haviam pago, que durante todo o reinado do seu pai, para manter a luxúria desacerbada de Salomão. Então, o povo questionou. E ele realmente percebeu que a questão. E tomou conselho com os mais velhos, e os mais velhos os aconselharam a que ele diminuísse a carga tributária, porque o povo de Israel já não suportava mais tanto impostos. E ele vai para casa, e também ele tinha um grupo de conselheiros mais jovens, e o grupo de conselheiros aconselharam, do contrário, que ele aumentasse os impostos, que o dedo mindinho dele fosse mais grosso do que o punho do pai. E aí ele faz. Quando o povo retorna a Roboão, a busca de uma resposta da amenização da carga tributária, ele diz que o mindinho é mais grosso que o punho do seu pai. E o povo diz assim: que temos nós com Davi? E ali rompe-se o reino. E o povo procura Jeroboão. E Jeroboão assume 10 tribos de Israel. E para se cumprir o que Deus dissera a Salomão, eles ficou com uma tribo e meia, porque meia tribo foi naquela história do pessoal que mataram. Então, quando nós falamos dessa questão da divisão, não está em jogo, irmão. A gente fala por uma questão, né, assim, às vezes superficial, que ali se deu por causa do conselho do jovem. Sei que o conselho dos jovens foram inadequados, foram inaceitável, mas ali não era apenas o jovem, ali era um propósito de Deus. Se aquele jovem ratificasse o conselho dos mais velhos, Deus, de outra maneira, providenciaria a divisão do reino de Israel. Porque a divisão do reino foi Deus, foi promessa de Deus. Ele disse: eu vou rasgar. Observe que ele diz a Salomão o seguinte: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, e que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente de ti este reino, certamente rasgarei de ti esse reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor a Davi, seu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Então, aquela decisão do rei Roboão, foi um propósito de Deus para que a Bíblia se cumprisse, e as consequências avassaladoras e desastrosas do rei Salomão ao desobedecer e começar a criar outros deuses e adorar a outros deuses, perdurou
até os dias de Jesus. Pouca gente se atenta para a palavra os samaritanos. Até falam mal por ignorância teológica. Falam mal dos samaritanos. Os samaritanos surgem ali. Os samaritanos nascem ali. Quando é que nasce os samaritanos? Quando nessa divisão com Roboão e Jeroboão fica com 10 tribos e compra um lugar, uma terra, arruma um lugar por nome de Samar. E lá eles começam a se construir, se edificar. E lá formaram uma cidade, por isso o nome da capital Samaria. Por isso o povo samaritano. Então o povo samaritano eram formados por 10 tribos de Israel. Por isso que vocês percebem que logo depois vai surgindo o Reino do Norte e Reino do Sul. Um formado por uma tribo e meia e outro por 10 tribos. Pense nisso. O que aconteceu com Jeroboão foi um propósito de Deus e que nada iria impedir que Deus o rasgasse, aquele reino de Jeroboão. Ou através daquela decisão ou de outra parecida. Certo é que o reino seria rasgado do reinado de Jeroboão. Pense nisso.